Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 até o 7. Aqui na Bíblia NVI está intitulada Andar na Luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é andar nas trevas? Entre outras coisas, por exemplo, estar na obra da carne. Ira, feitiçaria, orgias, bebedeiras, tudo que é obra da carne. Isso é andar nas trevas. E aí, ele continua aqui no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, não é ter comunhão com a prática do pecado, com o erro, mas é ser capaz até de amar o próprio inimigo. Ainda que não conviva com certas pessoas, porque não vai ser conivente com os erros ou por outros motivos, mas ser capaz de não desejar o mal. E com os irmãos da fé, ter paciência, ter o zelo pelo bem-estar dessas pessoas dentro da medida do possível e procurar ter paz, fazendo o possível para ter paz. Então, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue, olha aqui como ele fala, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem lá uma condição no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Deus está na luz. A condição é se andarmos na luz. Porque se nós falamos que temos comunhão com Deus que está na luz, mas nós estamos em trevas, nós mentimos. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo produz esse fruto em nós, através da nossa vida. E aqui diz, se nós andamos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, nós não estamos em ódio contra ninguém, em ira contra ninguém, e nós, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente não pode viver na prática do pecado. Pessoas que estão repetindo o mesmo erro sempre, praticando o pecado de maneira voluntária, de propósito, e achar que o pecado está sendo purificado só porque existe a purificação que Jesus se deu em sacrifício para nos salvar, purifica a gente dos nossos pecados, a maravilhosa graça de Deus que nos cerca. Ela traz uma purificação de dentro para fora, que é a graça de Deus. Mas isso não está garantido se a pessoa vive sentindo prazer no pecado e não tem a menor intenção de mudar, e não tem a menor intenção de procurar buscar meios de entregar a vida, a alma para Jesus, para que ela possa andar na luz. Como Jesus está na luz, ela ficar também em comunhão com Jesus, andando na luz. E assim ser purificada dos seus pecados, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz. A graça de Deus nos cerca. Jesus faz todo o trabalho. Porém, não é por isso
que nós vamos achar que nós não precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós temos um livre-arbítrio, nós também temos uma certeza, que está na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso, quando a gente diz assim, que seja feita a vossa vontade. Existe uma entrega, existe uma submissão. É quando a gente deixa de ser os espertalhões, as espertalhonas deste mundo, para sermos totalmente submissos à vontade de Jesus. E aí, ele vem e faz morada em nós e nos molda como um vaso novo, ainda que estivéssemos totalmente quebrados, despedaçados, por termos passado por tantas lutas nessa vida e por termos caído em enganos nas coisas que o mundo nos fez, nos feriu, e ainda assim, esse vaso todo despedaçado, Jesus pega tudo e faz um vaso novo e enche esse vaso da manifestação da sua glória, para a gente manifestar a glória de Deus e o mundo ver a glória de Deus brilhar em nosso rosto. Não importa o tamanho do abismo, não importa o quão despedaçado estava o vaso, o quão machucado estava o coração. Jesus, ele purifica dos pecados, ele faz novas todas as coisas. Mas há uma condição, há um ser. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, nós precisamos andar na luz, que é Jesus, para que essa purificação funcione. Porque ele já purifica mesmo, ele já conquistou isso no sacrifício que ele fez na cruz. Mas para eu tomar posse das benesses, das bênçãos que Jesus conquistou no sacrifício da cruz, eu não vou dizer a salvação, mas eu vou dizer de andar na luz, de purificação de todo pecado. A gente precisa abrir mão do pecado. É igual se estivesse você querendo tirar uma pessoa do fundo do poço, joga a corda. Aí junta um monte de gente para puxar essa corda, para essa pessoa subir e sair do fundo do poço. Mas a pessoa, em vez de fazer força para vir junto para fora do poço, ela, ao invés disso, ela se agarra lá naquela pedra do fundo do poço e fica com medo de vir para fora, para a luz, para os irmãos que estão tendo comunhão com ela, de buscá-la, de te ajudá-la a sair do fundo do poço, pela misericórdia de Jesus. Mas é assim que algumas pessoas se agarram ao pecado. Parece que elas não se veem capazes de soltar o pecado. E realmente, só Jesus pode libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos purificar de todo o pecado. Mas existe uma responsabilidade nossa. Nós podemos cruzar os braços e passar o dia inteiro sem lembrar da mordomia que nós temos que prestar contas. Podemos passar o dia inteiro sem fazer nada, quando aqui na Bíblia
Nós temos o manual do que fazer, nós temos as recomendações do que fazer, nós temos as ordenanças do que é para fazer, e nós vamos ignorar tudo isso e achar que não vai acontecer nada? Como se nós não tivéssemos que prestar contas dia após dia? Como se nós pudéssemos viver de maneira irresponsável? Se já existe aqui na Bíblia os aconselhamentos de quem veio antes de nós, para nós sabermos o que fazer, o que não fazer, estão aqui os erros e os acertos dos que vieram antes de nós. Os modelos, as condutas, o que Deus fez. Então a gente tem que parar para pensar se é assim como muitos acreditam, que Jesus já fez o sacrifício na cruz e pronto, acabou, e agora pode viver do jeito que quiser, que tá tudo certo. E não é assim. Não é assim que funciona. Aqui está bem claro: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz. Não é se andarmos satisfeitos com o pecado. O pecado na vida do fiel a Deus é uma coisa acidental, não é uma prática regular. Porque a gente entrega a vida para Jesus e Ele tira o pecado de nós. De nós mesmos, nós provavelmente não teremos força. Ou vamos cumprir um pouco da lei e não vamos conseguir cumprir o restante. Nós precisamos que Jesus nos purifique. Mas nós temos que lembrar que também é decisão. Nós precisamos tomar decisão todo dia. Fazer escolhas todo dia. Existe uma responsabilidade nossa. O Senhor nos constrange, Ele nos apruma. É igual como Ele fala naquela passagem do viticultor, que aduba mais a terra para ver se a figueira produz fruto, não precisa cortá-la e lançá-la fora. Deixa ela ficar mais um tempo, vamos cuidar mais dela. Mas se ela continuar não produzindo, ela precisa sair daí e não ocupar espaço inutilmente. Porque nós temos tudo que Deus nos dá e nós vamos dar o que em troca? Como o apóstolo Paulo falou, tem que deixar as coisas de menino, de menina, sair da meninice e nos tornarmos adultos espirituais. E nos tornarmos mais amadurecidos na fé. Chega uma hora que é ponto de decisão mesmo. Chegam vários momentos da vida que ponto de decisão. E aí nós temos que nos levantar e decidir isso aqui, ó. Andar na luz, como Jesus está na luz, para termos comunhão uns com os outros e para que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Para que essa purificação funcione. Porque na cabeça de muitos há um pensamento meio inconsciente, creio eu, de que assim, eu estou aqui fazendo esse pecado, mas olha o que eu ouvi, o sangue de Jesus purifica. Sim, mas e a sua decisão de largar o pecado? Porque vai chegar uma hora
que Jesus vai voltar. E se ele não tiver voltado ainda, quando formos recolhidos dessa terra, a volta de Jesus já aconteceu para nós. Porque todo mundo tem um tempo de vida aqui na terra. E a gente vai passar o tempo todo até o momento da nossa partida dessa terra sem aceitar Jesus de verdade, sem entregar a alma para Jesus, para que Ele venha e faça morada e viva através de nós, e a gente possa dizer que a gente anda na luz, para que a gente tenha comunhão com os outros e que Ele nos purifique dos nossos pecados, é uma condicional. Nós precisamos entender essas condições. Nós somos servos, escravos de Jesus Cristo. Somos também filhos, não somos bastardos. Então nós temos compromisso com Ele. Então nós temos que aceitar a disciplina dEle. E em João 15:15, ele diz que já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado de amigos. Dou a conhecer coisas como se fossem os segredos de Deus que Ele tem para falar com cada um. Coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Quando vamos elevar o nosso nível de comunicação com Deus? Em que falamos e ouvimos Deus. Em que entendemos o que Ele quer de nós. Em que fazemos mais a vontade de Deus do que a nossa. E assim andamos por um caminho mais seguro. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.